Olá, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Quem está falando aqui é o Paulo, sou aqui da empresa Dimensional. Primeiramente, bem-vindos aí ao webinar, né? Nós montamos com bastante carinho aí para vocês soluções tecnológicas, né, para acionamentos nesse segmento aí tão importante para nós aí, que é o segmento de papel e celulose, né? Bom, apresentando um pouquinho de mim aí, eu sou responsável hoje aqui dentro da Dimensional, tá, pela engenharia de projetos, né, então eu cuido, né, da equipe de engenharia aqui que propõe as soluções aí para a parte de retrofitting de máquinas, né, e melhorias aí, né, em processos. Eu tenho, né, uma familiaridade aí com a indústria de papel e celulose, porque, né, tenho uma carreira aí construída que passei muitas situações aí já dentro, né, dessas fábricas, tive uma formação, inclusive, né, em cima delas, então, trabalhei aí com startups em campo, tal, na época aí de comissionamentos, né, startups de plantas e tal, e hoje, né, à frente da engenharia, à frente dos negócios aqui de service da Dimensional, a gente continua muito presente nesse mercado, muito presente nessas empresas, mas de uma maneira mais à procura de trazer as soluções, né? E então, assim, a ideia desse bate-papo aqui, né, desse webinar, principalmente, a gente estava até discutindo eu com o Vinícius aí, que depois vai se apresentar e também que é o meu parceiro que tá com a gente aí, né, que é uma ideia a gente tem uma ideia de apresentar algo mais voltado para solução e não necessariamente portfólio, né. Então a gente fala muitas vezes do equipamento, mas a ideia aqui é a gente olhar as soluções que a gente pode apresentar dentro desse segmento, né, as preocupações que muitas vezes, né, rondam aí as pessoas, né, as empresas, as manutenções e as engenharias, né, e ver que é muito possível aí a gente fazer muitas melhorias, né, embarcar automações mais antigas, sistemas que, né, são mais antigos aí, em uma tecnologia mais avançada, conseguir trazer a digitalização, né, uma visão melhor do processo, né. Então, eu vou estar junto com o Vinícius aqui, que vai começar, né, vai fazer a apresentação, é um webinar aí em parceria, né, Dimensional, juntamente com a Siemens. A ideia é falar, então, de uma visão do segmento, do portfólio de produtos, sim, e abordar depois, né, eu vou entrar aí mais para o finalzinho para a gente abordar um pouco das soluções já consolidadas aí que a gente já tem, né, dentro desse portfólio, né, para dar uns briefings aí para vocês do que a gente consegue fazer, né, com toda esse monte de informações legais e novidades aí que o Vinícius vai apresentar, tá? Então, agradeço, né, a presença aí, a disponibilidade de vocês, né, e vou reforçar também que no final a gente vai receber aí, vocês vão receber um certificado por e-mail, né, de quem participou, e ainda tem uma surpresinha no final aí também, que a gente tá preparando, e a parte de apresentação, a gente vai desenvolver isso durante praticamente aí os seus 45 minutos, né, 50 minutos, e para o final a gente vai reservar um tempo aqui para responder eventuais dúvidas que a gente consiga, né. Caso não tenhamos tempo suficiente para responder todas as dúvidas, tá, fiquem tranquilos aí que a gente responde por e-mail, né, a gente se compromete aí, né, e aí, bom, eu acho que a gente pode dar sequência, um bom webinar para todos aí, e para dar sequência, Vinícius, agora a palavra é contigo, parceiro. Fechou, tranquilo, deixa eu compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver onde que eu compartilhar tela. Avisem quando estiverem vendo minha tela, por gentileza. Opa, perfeito. Fechou? Podemos começar? Então, bom, vamos lá. Pessoal, muito boa tarde, eu espero que todos vocês estejam bem. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Vinícius Basílio, sou desenvolvedor de negócios aqui na área de drives e motores na Siemens, e hoje, juntamente com o Paulo, nós vamos falar sobre um assunto muito bacana,
que é Soluções Siemens para a Indústria de Papel e Celulose. Quais soluções em conversores de frequência que a Siemens tem para atender as demandas, os requisitos e as aplicações desse setor? Aí, para a gente começar, pessoal, como nós estamos falando sobre um segmento específico, é interessante nós darmos uma olhada sobre a indústria de papel e celulose, o impacto que ela tem no mercado nacional, e também nós falarmos um pouquinho sobre o processo de fabricação do produto, né, do papel e também da celulose. Então, quando a gente fala de papel e celulose no mercado brasileiro, nós nos referimos a um setor onde nós somos o segundo maior produtor de celulose e o maior exportador de celulose do planeta. Para vocês terem uma ideia, as exportações de celulose, elas praticamente dobraram em uma década. Nós passamos de 8,3 milhões de toneladas em 2010 para 15,6 milhões de toneladas em 2020. Ou seja, é uma commodity que tem um impacto expressivo na nossa economia. E prova disso, basta nós olharmos para o PIB, né? Então, a representatividade que nós temos desse setor no PIB brasileiro é de aproximadamente 1,2%. Aqui nós temos o impacto econômico e também temos o impacto social, porque para fazer toda essa máquina girar, nós precisamos de pessoas. E quando nós damos uma olhada nos empregos diretos e terceirizados que o setor oferece, né, nós estamos falando aí em mais de 1 milhão de pessoas que trabalham no setor, ou seja, é um setor extremamente expressivo aqui no Brasil. Qual que é o produto que nós temos no setor de papel e celulose? Então, além da celulose, pessoal, nós temos produtos que são necessários para o dia a dia das pessoas, como papel gráfico, papelão, cartolina, o papel higiênico, papel especial e até mesmo o papel de empacotamento. Nós temos aí uma grande crescente do papel de empacotamento com o crescimento do e-commerce, né, e com o delivery também. Então, esse segmento específico, ele alavancou aí boa parte dos números no setor de papel e celulose. Mas, Vinícius, ok, eu entendi, é um setor de grande impacto no nosso país, tem um produto muito bacana que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas como que é feito o papel? Como que é o processo de fabricação do papel e da celulose? Então, aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um mapa de fábrica, para a gente falar de uma maneira bem resumida como que é esse processo, esse overview de processo da fabricação de papel e de celulose. Então, a gente começa, pessoal, com o primeiro processo, que é a preparação da madeira. Então, a gente tem a matéria-prima aqui, que são toras de madeira. Essas toras, elas passam por todo um processo ali no tambor descascador, que vai retirar as cascas dela, depois a gente passa pelo picador, passa para a peneira de seleção e, por fim, nós temos a pilha de cavacos, né? O que a gente não utiliza dessa madeira, vocês podem perceber ali, tem uma segunda pilha na imagem 2, ele vai para a caldeira de biomassa, né? Então, para gerar energia com um excedente aí que a gente não vai utilizar dessa madeira. Depois que nós picamos a madeira, selecionamos ela, deixamos ela na pilha de cavacos, nós passamos para o processo de celulose, que aí a gente tem dois caminhos, né? Primeiro, utilizar desses cavacos que estão na pilha de madeira, né, a pilha de cavacos de madeira, e também nós podemos utilizar como matéria-prima o papel reciclado. Então, aqui nós passamos essas duas matérias-primas, né, uma ou outra, por um processo químico, né, que contempla aí o digestor, depuração e lavagem, branqueamento, depois lavamos novamente, preparamos a massa, e por fim, nós temos aí a celulose como produto final. Aí, logicamente, dependendo da planta, você tem plantas de fabricação de celulose, onde o processo acabaria aqui, e daí você pode pegar essa celulose, exportar ou vender para outros fabricantes. Como nós estamos retratando um processo completo, aqui a gente passa para a máquina de papel, aí onde nós temos a celulose como matéria-prima, e passamos para a máquina de papel propriamente dita, onde nós temos todo um processo da preparação da massa, aí são rolos formadores, passa pela prensagem, pré-secagem, dimensiona-se o tamanho do papel, bobina e armazena. Para daí, no final, nós temos aí diversos tipos de papel. Lembrando que, dependendo do tipo de papel que você precisa, a tua máquina vai ser
diferente, né? Um papel, uma máquina de embalagem craft, papel marrom, é diferente de uma máquina de papel tissue, no caso, né? Para fins higiênicos, né? Papel higiênico, no caso. Tá? Então, pessoal, de uma maneira extremamente resumida, esse é um overview do processo que nós temos no setor de papel e celulose. Um setor desse tamanho, dessa magnitude, ele traz para a gente diversos desafios, né? Então, se a gente perguntar, poxa, quais são os desafios que nós temos, que nós encontramos dentro da indústria de papel e celulose, a gente pode separar aqui, olhando somente para questões de máquina e operação, deixando um pouco de lado a questão ambiental, que também é um desafio. Se nós olharmos para a máquina e para a operação, nós podemos perceber aqui algumas palavras-chave que são desafios que nós tentamos responder aí com o nosso portfólio e com as nossas soluções, como, por exemplo, a disponibilidade. Então, aumentar a disponibilidade de máquinas. Pessoal, aqui a gente fala de um setor que funciona 24/7, que inúmeras vezes você tem apenas uma única parada para manutenção e retrofits no ano, né? Então, precisamos de máquinas com um maior grau de disponibilidade. Robustez, precisamos de equipamentos robustos que aguentem trabalhar no regime, né, da máquina de papel e de todo o setor. Temos também, por falar em máquinas e equipamentos, toda a parte de safety integrado, né, ou seja, a segurança desses equipamentos é algo primordial, né, safety first, então a segurança também é um desafio aí para o setor. Olhando lá para o lado da operação, nós temos os desafios produtivos que nós encontramos, né, como, por exemplo, o aumento da produtividade, então precisamos aumentar a produtividade na nossa produção, bem como a flexibilidade, né? Então, precisamos aumentar a flexibilidade dessa produção e, logicamente, temos toda a parte de eficiência, né? Seja eficiência da operação, eficiência energética, enfim, a gente precisa identificar essas oportunidades de otimização do nosso processo. Tendo isso em vista, pessoal, a gente vai focar nesses desafios e tentar entender como que a gente consegue, com o nosso portfólio, responder ao que o setor demanda, né? E aqui a gente entra no nosso portfólio, né? Então, por estarmos falando do portfólio de drives, né, de conversores de frequência, nós temos a linha Synamics para conversores de baixa tensão. Então, dentro da nossa linha Synamics, aqui eu separei a área de aplicação e qual conversor que a gente pode utilizar, né? Então, vejam, aqui nós temos a área primária, né, onde nós encontramos o processo da celulose, da preparação da madeira, onde aplicações típicas são bombas, ventiladores e esteiras transportadoras. Nesse caso, a gente consegue utilizar toda a nossa linha G e linha S também, então G120, G120C, G120P e até mesmo G130. Passando para a parte da produção, para a produção do papel, uma área secundária, aqui a gente já encontra algo mais tecnológico, né? Onde nós temos bobinadores, prensas, rolos secadores, rolos formadores, secadores propriamente dito, onde a gente pode utilizar a linha S, né, Synamics S120. Ainda nós encontramos muito motor DC no mercado, então nós temos uma linha própria para acionamentos de motores DC, que é o Synamics DCM. Temos também o Industry Cabinet, que eu vou falar um pouco mais para frente dele para vocês. E a gente tem a outra área aqui, que é a área que eu coloquei de armazenamento, onde nós temos aplicações de armazenamento do papel ou da celulose, né, onde a gente pode utilizar a nossa linha de conversores standard, né, G120C, G120 e até mesmo a linha S, dependendo da sua aplicação. Então, pessoal, indo um pouquinho mais a fundo nessas áreas, né, e mostrando um pouquinho mais no portfólio, se eu focar somente na área primária, onde é o processo da celulose, da preparação da madeira, dando uma olhada nas aplicações que eu tenho, bombas ventiladores, secadores, esteiras transportadoras, eu aqui já consigo utilizar uma boa parte do nosso portfólio, né, tanto da linha G quanto da linha S. Então, veja, pessoal, imagine que eu tenho uma esteira transportadora, eu já posso colocar um G120C, dependendo da potência do meu motor, né? Então, eu tenho o G120C, onde já é um dispositivo, um conversor de frequência compacto, ele já contempla o módulo de potência em conjunto com a nossa unidade de controle, ele tem uma robustez bacana, né, que vai aguentar trabalhar nos regimes que o setor exige. Eu já tenho nele tecnologia de PID integrado,
E também tenho toda a parte de eficiência energética, ou seja, nós temos módulos nos nossos conversores de frequência que fazem você economizar energia, né? Percebam, pessoal, se eu tiver, por exemplo, uma aplicação de bomba ou ventilador, eu posso também utilizar conversores que são dedicados para esse segmento, né? Então, eu tenho aqui no caso o G120X ou G120P, que são conversores que são dedicados para a área de saneamento e HVAC. Um dos principais processos que nós temos, um principal ativo que nós temos aí na indústria de papel e celulose é a água. Sem água, você não consegue fazer a extração da celulose nem o papel propriamente dito. Então, as ETEs, né, Estação de Tratamento de Água e Esgoto, fazem um papel fundamental. Então, por conta disso, nós temos um portfólio que é dedicado para a área de saneamento. Então, imagine que vocês têm uma bomba ou um ventilador, vocês podem colocar aí o G120X, por exemplo, que ele já tem uma forma construtiva, né, ele possui características construtivas que são feitas para esse setor, né, como, por exemplo, o revestimento, que nós temos em 3C3, nós temos filtros integrados, conseguimos colocar longas distâncias de cabo, né? Por ser um conversor dedicado, pessoal, a gente possui também funções dedicadas. Então, imaginem que você tem uma bomba e colocar um G120X, né? Você tem a funcionalidade de enchimento de bomba para evitar o golpe de arite, vocês têm a opção para fazer a lavagem dessa bomba, né? A limpeza de bomba, aliás, vocês têm toda a parte de modo multibombas, captação, condensação, enfim, uma infinidade de funções específicas que esse setor exige. Lembrando que todos esses conversores, pessoal, nós temos aí a parte da eficiência energética, né, ou seja, modos de economia de energia. Então, se eu for colocar uma bomba, uma carga que tem um torque quadrático, você já pode utilizar dessa função que você vai estar economizando energia, e, por sua vez, logicamente, vai estar indo de encontro com um dos desafios que é a nossa eficiência, né, principalmente a energética. Pessoal, se eu tenho aqui potências que são grandes, quando eu falo maiores, né, acima de 250 kW, por exemplo, você já pode utilizar as nossas soluções em chassi, né, que são desenvolvidas para altas potências, que no caso é entre o G130 e também o S120. Então, aqui a gente já fala de uma performance alta para cargas altas, né, por isso ele já tem toda essa forma construtiva em chassi, que apresenta toda a robustez e também atende os requisitos da aplicação. Lembrando que, pessoal, todos esses conversores da linha Siemens, tanto da linha G quanto da linha S, eles já possuem as funções de safety integrado. Então, todos eles possuem o STO, você não precisa de módulo adicional de safety, e caso queiram algumas funções estendidas ou avançadas, elas podem ser liberadas, dependendo da funcionalidade que você precisa, com a inserção de um cartão com a licença. Tá? Mas nós não precisamos de módulos adicionais. Então, mais uma vez aqui indo de encontro com os desafios, safety integrado em toda a nossa linha G e S de conversores de frequência. Pessoal, se eu passo aqui para a área secundária, onde nós temos a produção de papel. Aqui sim a gente exige uma alta tecnologia para poder fazer acontecer essa máquina, por conta da aplicação, né? Ela exige algo mais tecnológico. Então, como resposta, nós temos a linha S120, que no quesito de acionamentos de motores, é a linha mais tecnológica que nós temos. Aqui nós já contamos com um controle multi-eixos, já contamos com um tipo construtivo modular, né, onde nós temos aí o retificador, que ele pode ser um retificador básico, um retificador com regeneração de energia e controle do link DC, tá? E temos aí a modularidade dos módulos de motor. Então, quando nós falamos aí em controle de motores de alta performance, né, nós estamos falando aí da linha S120. Então, imaginem que você precise, por exemplo, você tem o controle de um bobinador, né? Ao invés de você fazer esse controle no teu PLC, todo o cálculo de bobina, torque, velocidade, você tem sensores para pegar o tensionamento do material, e com isso você realimenta toda a malha de controle, você pode deixar isso sendo feito pelos controles tecnológicos do drive. Também você consegue, pensem que você tem uma máquina tissue, né, para fazer papel higiênico, você tem ali os rolos Yankees, que geralmente são acionados por 2 motores,
né? E esses motores precisam estar sincronizados. Então, através do Synamics Link, você consegue fazer todo esse sincronismo. Além disso, pessoal, nós temos também uma solução que ela é engenheirada, ou seja, se você precisa de um projeto com o S120 ou com a linha G, enfim, você consegue com os Industry Cabinets, pessoal. Então, potências que são altas e soluções engenheiradas, você pode ter a solução com os Industry Cabinets, não? Então, aqui a gente já apresenta uma solução totalmente customizada, é um painel que já vem pronto da Siemens, então, dependendo do que você precisa, a gente já entrega o painel certinho, montadinho para vocês. Então, imaginem que você tem, por exemplo, uma máquina de papel, onde você tem, sei lá, 10 motores de 800 cavalos, por exemplo. A gente já entrega todo o painel dimensionado, os retificadores, proteção, tudo que você precisa para funcionar a máquina, e você tem aí essa tecnologia já para plug and play na sua máquina. Bom, no quesito de qualidade de energia, né, a gente tem aí todos os retificadores com filtros ativos, redução, mitigação aí dos efeitos harmônicos na rede também. Por fim, pessoal, nós temos aqui a parte do armazenamento, né, onde eu coloquei aqui o G120, né, voltamos aqui para o G120, onde ele também apresenta uma forma construtiva modular, né, então aqui nós temos a nossa unidade de potência, separado da nossa unidade de controle, né, separado do painel de operação. Então, isso daí ele permite que nós tenhamos uma flexibilidade aí no quesito aplicação, né. Então, imagine que você precise controlar uma bomba com funções específicas. Você utiliza a mesma unidade de potência e coloca uma unidade de controle específica para a bomba, no G120P. Ah, eu preciso de um controle de torques com malha sensorless, né. Você pode fazer isso com a CU240E. Agora eu preciso de um controle em malha fechada com um feedback ali do encoder indo direto para o meu drive. Poxa, você já pode colocar a CU250S. Então, nós temos essa modularidade. Então, dependendo da funcionalidade que você precisa, você consegue modularizar aí a utilização dos nossos drives da linha G. Lembrando, todos com safety integrado, tá, pessoal? Então, esse safety, é interessante a gente falar isso, frisar isso daí, porque o safety na linha G você pode fazer tanto via terminal quanto via rede. Então, se você tem hoje uma CPU F, né, fail-safe, você pode fazer todo o controle, comando, aquisitar informações e também garantir a segurança através de um único cabo de rede. Pessoal, aqui nós temos os painéis de operação da linha G, tá? Eles são intercambiáveis em todos os conversores da linha G. Então, aqui a gente tem tanto o Smart Axis quanto a IOP. Também temos o módulo básico, né? Mas o interessante aqui é frisar, pessoal, que esses painéis de operação, eles aumentam a usabilidade dos nossos drives. Como assim? Pensem que vocês têm um local onde você tem um difícil acesso, numa estação de tratamento de água, por exemplo, tem um difícil acesso. O que você faz? Você pode utilizar o módulo Smart Access, que é o que está do lado esquerdo. Esse módulo, ele vai gerar para você um ponto de acesso, né, via Wi-Fi, aí através do teu smartphone, do teu tablet, ou até mesmo do teu notebook, você vai acessar esse ponto de acesso e através de uma página web, você não precisa de aplicativo, você vai ter todo o controle do teu conversor através da nossa interface de operação. Né? Então, você vai conseguir fazer toda a parte de comissionamento do teu drive. Se você está utilizando o Smart Access num drive específico, como, por exemplo, um drive dedicado, como, por exemplo, o G120X, para a área de saneamento HVAC, você vai ter assistentes adicionais para configuração de funções adicionais, funções específicas. Você consegue ter toda a parte de parametrização, flexibilizar, criar os meus parâmetros, verificar os parâmetros alterados. Você tem acesso a toda a parte de monitoração, o jog, né, fazer o motor funcionar, e também a parte de diagnóstico e backup and restore, né, ou seja, você pode fazer o upload desses parâmetros, né, carregar os parâmetros, dar o nome que você precisa, que ele gera um arquivo para você. Esse arquivo você pode deixar salvo no teu servidor, no teu computador, ou até mesmo deixar ele no próprio painel de operação, para posteriormente você utilizar ele para descarregar em outros drives.
Por outro lado, nós temos também o painel de operação inteligente, que é o modelo à direita, onde nós temos aí um display gráfico, né? Esse painel, ele conta com 13 idiomas, português é um deles, então com a telinha colorida você tem ali todos os assistentes possíveis para a parte do comissionamento, operação, monitoramento e diagnóstico, tá, pessoal? Muito bacana esse painel de operação ali. Então, imagine que você precise também configurar uma função específica, como, por exemplo, uma função de safety, você já tem o assistente para fazer a configuração, para te ajudar a fazer a configuração dessa funcionalidade. Também, se você precisar colocar esse cara na porta do painel, e colocar, por exemplo, os valores de status, como set point, velocidade, ou pressão, vazão, você consegue plotar gráficos nele. Tá? Outro recurso bacana que tem nos dois painéis de operação, pessoal, é a parte do diagnóstico. Então, aqui ele não mostra só um código da falha, ele mostra tanto o código da falha, o horário que aconteceu, você tem aí a descrição dessa falha, possíveis causas do porquê que aconteceu essa falha e, o mais importante, possíveis soluções para te ajudar a te dar um norte e solucionar o problema. Então, isso daí, na hora da manutenção, na hora da máquina parada, você tem isso daí ao seu favor, né, para te ajudar. Então, são painéis de operação que aumentam a usabilidade dos nossos drives. Então, seguindo aqui, pessoal, nós temos também a parte da integração. Então, quando nós falamos de integração aqui em cima, de drives e a parte de controladores, nós temos o estado da arte, né? Então, tudo é integrado hoje. Nós temos uma plataforma que é o TIA Portal, onde nós temos dentro dela alguns aplicativos para você utilizar das funções, né? Por exemplo, Step 7, você vai programar os PLCs, o ICC e HMs. Os drives, nós temos o Start Drive, já estamos na versão V18, então com ele você vai conseguir fazer toda a parte de comissionamento e configuração do teu drive nessa plataforma, né, no TIA Portal. Outra coisa bacana, pessoal, a gente falou da disponibilidade, né, que é um dos requisitos do gestor, né, e percebam, quando a gente tem uma topologia desenhada como essa que está na imagem, onde nós temos uma rede do tipo anel, nós temos o aumento da disponibilidade. Então, imaginem que eu vou colocar os drives da maneira que eles estão colocados ali na imagem, e utilizando da funcionalidade de MRP, imaginem que um drive desse danificou algum cabo, né, entre um e outro, né, você não tem um processo parado por causa de um rompimento de cabo. Também, imaginem a seguinte situação, se vocês precisem trocar um drive, que um drive danificou, queimou um drive, né, como que a gente pode fazer, como nós podemos aumentar a disponibilidade com essas funcionalidades? Então, queimou meu drive, eu saco esse drive que está queimado, por exemplo, pego um outro do mesmo modelo, coloco no local, pego os cabos e coloco exatamente nos mesmos conectores, né, no mesmo local dos conectores, aí o PLC ele vai identificar, poxa, aqui era o lugar do dispositivo que tem o nome bomba 1, por exemplo, e tem o endereço de IP tal. Ele já automaticamente já configura toda a parte de rede para você, tá? Aí você pode utilizar dos nossos blocos de parametrização automática e fazer com que o PLC também, já além de fazer toda a configuração de rede, ele já configure para você toda a parametrização do teu drive. Então, em pouquíssimo tempo, você já tem o teu drive de volta para a rede e o teu drive já parametrizado automaticamente. Então, isso daí é um recurso muito bacana, vocês podem utilizar para aumentar a disponibilidade da sua planta, da sua máquina e do seu equipamento. Outro ponto que nós falamos, quando nós falamos em integração, a gente tem o quesito transparência, né? Então, além do diagnóstico ser integrado, né, o mesmo diagnóstico que eu vou ter, por exemplo, nos meus painéis de operação, eu consigo fazer com que isso vá direto para o meu sistema de visualização, seja um supervisório, ou seja uma IHM, né? E eu também tenho as informações do sistema de automação. Então, percebam, pessoal, um drive conectado é muito mais do que fazer um acionamento via rede. Eu consigo colher todo tipo de informação que esse drive pode me disponibilizar, e a partir
disso, né, de ter essas informações disponibilizadas, eu posso historiar elas, enviar para um sistema de cloud, fazer toda uma análise para tentar entender o meu drive, entender a minha operação, e assim, posteriormente, buscar uma otimização no meu processo. Então, pessoal, aqui estão alguns dos benefícios aí que nós temos da integração. Muitas dessas funcionalidades que eu falei para vocês, elas são todas gratuitas, você não precisa de licença, tá? Temos todo o nosso time de suporte, né? No site de suporte da Siemens, você tem todas elas em FAQs, né? Então, o que você precisar de exemplo de aplicação e documentação, você pode acessar o nosso site de suporte, que você vai ter esses documentos, até mesmo os exemplos de aplicação. Pessoal, dando sequência, falando um pouquinho sobre o valor agregado que nós temos no quesito de drives, conversores de frequência, a gente fala de valor agregado como sendo a digitalização, né? Então, falar de Siemens e não falar de digitalização é praticamente impossível. Então, a partir de um drive que está conectado a um sistema de automação, eu consigo ter toda a parte da coleta de dados, né? Então, eu consigo coletar dados, armazenar esses dados, visualizar esses dados, e o mais importante, eu começo com esses dados que estão armazenados, eu consigo fazer toda a parte de análise de dados e simulação. Para quê? Porque a partir daí eu começo a tomar decisões que serão totalmente efetivas aí para minha planta ou para minha máquina. Aí sim eu consigo, no conjunto da obra, aumentar a disponibilidade do meu componente, eu consigo ter toda a parte de otimização do meu consumo de energia, maximizar a eficiência do meu processo e reduzir os custos do ciclo de vida. Ou seja, praticamente aqui, quando a gente fala de uma solução tecnológica dessa, toda integrada, a gente praticamente responde todos os requisitos que nós estávamos falando, que o setor requer, tá? Outra coisa, pessoal, falando da digitalização na tecnologia de drives, nós temos, a Siemens bate muito forte na parte de ferramentas. Então, a gente consegue ter aí, disponibilizar para os nossos usuários ferramentas dos mais diversos tipos para praticamente todas as etapas aí do ciclo de vida da nossa aplicação, do nosso projeto. Então, desde a virtualização, onde nós temos gêmeo digital para sistemas de drives, a gente consegue já virtualizar e simular os drives, né, o comportamento deles. A gente já parte para ferramentas de engenharia, onde nós conseguimos fazer toda a parte de dimensionamento e configuração dos drives com ferramentas que são extremamente eficientes. A gente tem ferramentas para a parte de conectividade, então, conectar os drives, nós temos ferramentas e dispositivos para fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível, levando em consideração toda a parte da segurança, né? E temos ferramentas aí para a parte de análise, né? Então, colher informações é interessante, né? É importante, mas também compreender os drives, as aplicações e as máquinas é tão interessante quanto, né? Esse que é o objetivo, né? Então, a gente tem os dados tendo um valor real aí para análise, tá? E falando nas ferramentas, pessoal, aqui eu coloco algumas ferramentas que nós temos, né? Tanto na parte de projeto, então, temos ferramentas para simular o comportamento dos nossos drives, temos ferramentas para a gente, por exemplo, dimensionar os nossos acionamentos, os nossos motores. Então, no início do projeto, a gente reúne com o pessoal da parte mecânica, com o pessoal da automação, e com as ferramentas como o Sizer, o Chase Selection Tool, nós conseguimos dimensionar corretamente todos os componentes que nós precisamos para fazer acontecer. Temos também ferramentas para economia de energia, né? Então, Vinícius, eu preciso saber quanto que eu vou economizar de energia se eu trocar essa partida direta que eu tenho no ventilador e colocar um conversor de frequência. Temos essas ferramentas, que é o SinaSave, por exemplo, de maneira gratuita, né? Vocês podem utilizar gratuitamente.
Temos todas as ferramentas na parte da conectividade, pessoal, então TIA Portal, Start Drive, o Drive System Framework, que a gente já passa para um dispositivo na camada de Edge, né, fazer toda a aquisição de dados em alta frequência, até 8 kHz, então, dependendo do caso, para a gente aquisitar dados de uma maneira efetiva, precisamos fazer isso já na camada de Edge, então nós temos aplicativos, temos ferramentas para isso, e, por fim, nós temos todo o pool de ferramentas para otimização. Então, temos o nosso conhecido Analyze My Drive, seja na versão cloud, seja na versão Edge também. Temos toda a parte de serviços também, aplicativos para suporte, web server, ou seja, pessoal, nós temos um pool aí bem grande de ferramentas, muitas delas, todas, a maioria gratuitas aí, para vocês utilizarem, para poder fazer toda essa parte da digitalização de drives e utilizar do suprassumo aí das ferramentas que nós disponibilizamos. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou chavear para o Paulo, para ele dar continuidade na apresentação, falando um pouquinho da parte de serviços. É isso aí, Paulo. Alô? Isso aí. Preparando a apresentação aí. Consegue ver já, né? Consigo. Agora está aparecendo aqui para gente. Legal. Gente, dando continuidade aí, Vinícius, muito obrigado, cara. Achei fantástico, né? A quantidade de opções, né? E a tecnologia que a gente tem aí nesse portfólio de drives, né? Sou suspeito para falar, porque trabalhei muito com drives aí na época de campo e usei bastante, né, dos recursos e venho acompanhando aí a evolução de tudo isso, né? E, cara, é muito legal. E a ideia agora, pessoal, é a gente falar um pouquinho sobre as aplicações, né, as soluções que a gente pode fazer, né? Dar uma noção para vocês do que de tudo isso. É um portfólio realmente gigantesco, a gente tem muitas coisas, né? Mas eu costumo dizer que o simples, muitas vezes, ele já faz uma diferença enorme. Então, a gente tem muitas plantas, como eu comentei ainda no início aí, plantas de papel e celulose, plantas que a gente trabalha, já tem uma automação, né, que embarcou lá atrás, já tem equipamentos mais antigos, que já funcionam muito bem, já tem um sistema, às vezes, um sistema supervisório, né, a gente tem máquinas às vezes, já super tecnológicas, mas que não estão ainda embarcadas, vamos dizer assim, na digitalização, e muitas vezes, que é o que mais a gente tem aí de portfólio, mais o que a gente tem de dia a dia, elas não estão atualizadas e estão com equipamentos muito fora de linha, né? E são equipamentos que a gente, infelizmente, não tem reposição, muitas vezes, o custo para um reparo é muito alto, né? Então, trabalhando na service, né, passei a minha jornada profissional toda praticamente aí dentro da área de serviços, né, e prestando atendimento, né, para o cliente aí, né, para as usinas, né, para as fábricas aí de papel. A gente tem realmente notado bastante esse movimento de migração, para você poder ter justamente um ponto que a gente falou lá na apresentação do Vinícius, que é a disponibilidade. A gente fala de plantas que estão trabalhando 24 horas, né? Então, cara, um equipamento que para por algum motivo, né? Ele é essencial que a gente tenha todos os recursos, todas as cartas na manga suficientes para fazer aquele negócio voltar o mais rápido possível, né? Então, essa é a maior preocupação da manutenção, é por isso que a engenharia trabalha dentro das empresas para, né, deixar o equipamento disponível, né? E que quando a gente tem que tomar uma ação, ele tem o menor a ação mais rápida possível com o menor custo possível, né? Então, pensando nessa linha aí, eu trouxe alguns exemplos, tá, que eu gostaria de compartilhar com vocês, até puxando um gancho aí de tudo que a gente viu aqui junto com o Vinícius, de processos que a gente aqui como engenharia, né, já teve a oportunidade de trabalhar aí, né? E a gente teve bastante utilização, né, de todos esses recursos aí, né, e mostrar também que é algo simples, apesar da gente, né, ter toda essa tecnologia, tem muitas coisas que são aparentemente complexas, né, que a gente tem condições sim, e é algo que é muito factível, né,
fazer essa migração, né, de bases, né? Então aqui eu trago um exemplo que a gente, né, recentemente fez aqui, né, dentro da Dimensional, aonde a gente fez a modernização de uma extratora de celulose, ou seja, a fase final aí da planta de celulose, onde a gente entrega a celulose em si, né, a matéria-prima aí para o papel. E aí a gente tinha um desafio, e é um desafio que normalmente se tem em todas as paradas aí, né, fazer isso em tempo recorde, né, em tempo curto, e de uma maneira que eu entrego a máquina para operação de forma tranquila, né, de forma rápida e que não tenha nenhum prejuízo para o processo, né. Então, se a gente definiu que vai ser uma parada de 10 dias, né, no 10º dia a máquina volta a funcionar exatamente do jeito que ela parou, né. Então, é muito importante esse trabalho. E aí existe, lógico, um planejamento muito grande que é feito antes, né, e isso dá todo o suporte para a gente conseguir executar o trabalho. Então, esse daqui é um caso onde a gente fez a migração, está sendo feito parcial, né, de uma máquina extratora, tirando a linha Master Drives, que muitos, né, conhecem aí, é a linha anterior, né, antecessora aí ao Synamics, né, drives de grande porte. A gente está falando de uma máquina com alta performance, então a gente precisa trabalhar com equipamentos já, né, de nível sofisticado, então a gente está falando da linha S, né, dessa apresentação que o Vinícius fez, mostrou para nós, né, cada uma das aplicações aí, e aí a gente fez então essa migração. A gente fez um outro trabalho bastante interessante também, que é colocar um sistema de seccionadora motorizada, porque normalmente essas máquinas trabalham com uma fonte única de energia, que é um retificador, né, seja ele um retificador regenerativo, um retificador simples, né, dependendo da parte dos motores que ela toca, né, se é um motor que tem a característica regenerativa, né, tem divisão de carga e tal, a gente acaba utilizando, por questões de performance, um sistema regenerativo. Outras partes da máquina que não são, não tem essa característica, a gente pode usar os sistemas não regenerativos. Então, de forma geral, quando você precisa fazer uma manutenção em um dos eixos, né, você tem a questão de um retificador, né, uma fonte que alimenta vários eixos ao mesmo tempo, né, e nem sempre eu vou conseguir parar, eu preciso parar a máquina toda, né, um eixo mais simples que eu consigo trabalhar paralelamente. Então, a gente utilizou, né, nesse projeto, acrescentamos no projeto anterior também, né, você vê que não é somente a migração da base, mas a tecnologia também, a melhoria, né, da disponibilidade, e a gente acrescentou sistemas de chave motorizada, né, com seccionamento do barramento com pré-carga, ou seja, eu consigo manipular um único eixo, né, dentro do sistema sem precisar desenergizar o retificador. Então, isso dá um ganho bem grande aí na hora de você fazer uma retomada. Eu faço o reparo, faço o teste que eu preciso fazer no equipamento. Obviamente, né, tem eixos que não é possível se fazer isso sem desligar outros, né, mas você consegue ter essa modularidade de fazer o desligamento, fazer os testes, devolver o equipamento sem parar a máquina, tá? Então, isso é uma melhoria, tá? Um outro ponto é que a gente falou bastante também de linhas diferentes, né? A gente fala da linha G, fala da linha S, né? O S ali como uma área, uma família mais sofisticada em termos de recursos, né? E o G mais generalista. Mas quando a gente fala de uma planta, você tem todas essas áreas juntas, né? Então, um ponto super legal é que dá para a gente pegar, por exemplo, um equipamento da linha G e misturar com a linha S, né? E aí usar a inteligência da S para tocar, né, a parte de potência. Então, aqui a gente tem um exemplo, alguns dos equipamentos que a gente fez essa troca, né, eles são equipamentos que são da linha da PM240, que é mais utilizada na linha G, porém, o controle, como já existiu o controle da linha S pela performance da máquina, a gente utiliza um sistema de adaptação, né, que é a CUA, né, para quem já conhece ali, mas que é um adaptador, nada mais é do que um adaptador que consegue fazer a interface de controle da linha S falar com a interface de potência que usualmente está na linha G. Então, a gente consegue com isso, em áreas onde eu tenho lá aquela bomba, aquele ventilador, que muitas vezes está trabalhando com a linha modular, com uma PM240, por exemplo, ela pode sim ser um backup
para um sistema da linha S, ou seja, eu tenho lá no estoque um único equipamento que pode atender ambos os casos, porque o controle ele é modular. Então, são pontos que a gente fala, né, de melhoria, que a ideia, qual que é o foco disso tudo, né? É levar para uma manutenção, para uma operação, de modo geral, mais fluida, né? E que a gente tenha menos paradas possível, né? Ou zero paradas, né? Que é o que a gente mais espera. Então, esse caso aqui, ele teve 2 fases, né? Na verdade, a segunda fase está acontecendo agora, tá? Eu até trouxe aqui uma foto do TAF, a gente fez esse trabalho recentemente aí de fazer todos os testes, né? Como eu falei, o pré é muito importante, então a gente fez todos os testes dos equipamentos, colocamos o sistema para operar. Aqui a gente já trabalhou, inclusive, com o DCS Siemens, né, que é o PCS7, então toda essa integração aí teve que ser feita, é um PCS7 de uma versão mais antiga, a gente trabalhou em toda essa integração, né, para que a linha nova, Synamics, falasse com o PCS7 mais antigo, que estava acostumado a conversar só com o Master Drive, né, e isso é muito legal, porque mostra, e a ideia é essa, de mostrar essas soluções, que não é um bicho de 7 cabeças, que é possível, e que a compatibilidade é muito grande, né, então existe, sim, jeito para a gente melhorar, né, modernizar os equipamentos aí. Tá? E com relação a time, também a questão do planejamento, né? A gente está falando aqui, essas 2 modernizações que a gente está falando, né, essas 2 fases, a gente tinha 6 dias para executar, ou seja, foram feitas todas as trocas, tirou o equipamento antigo, colocou o equipamento novo, integrou na rede, colocou para funcionar dentro de 6 dias, né? Então, são desafios aí que a gente enfrenta, mas a mensagem é possível, não, e a gente tem todos os recursos para fazer, desde o mais simples até o mais complexo aí, sem problema, né? Mais um outro caso aqui, a gente teve de um ventilador de tiragem, onde a gente fez dentro de um forno de cal, né, a substituição de um equipamento aí de terceiro, obsoleto, e aqui a gente usou a solução do Industrial Cabinet, que o Vinícius apresentou. Então, a gente trouxe um painel já pronto, né, Siemens, com a tecnologia lá dentro. Aqui a gente usou o G120BR, que é esse painel, e fez toda a integração no sistema anterior, ou seja, continuou funcionando lá com o supervisório que o cliente tinha, que era de terceiro, porém agora conectado num equipamento que está pronto, modernizado, né? Aqui a mesma ideia também para conversores de frequência da bomba de média consistência, lá da linha de fibras, tá? É um caso também aqui, mais um caso de disponibilidade, né? Tem um equipamento reserva, que fica à disposição, já conectado na rede. A gente fez um sistema de manobra para que, numa eventual necessidade, você pudesse comutar para o segundo equipamento. Tá? Então, mais uma vez, pensando aí, né, na disponibilidade total do equipamento, né? Então, é um desenho aí lógico, pensado no intertravamento, toda a questão de segurança, né? Um padrão bem legal aí. Então, assim, de modo geral, a ideia era mostrar um pouquinho para vocês aí de que é possível, né, a gente fazer esse tipo de migração, que não é um bicho de 7 cabeças, e que a gente tem ótimos resultados, né, então, consegue ir fazendo aos poucos, por fases, que nem a gente está falando, e já deixar o negócio preparado para a gente ir subindo o nível, né, então a gente sai ali da preparação dos drives, dos acionamentos, daqui a pouco a gente sobe isso para um nível de um PLC mais digitalizado, né, que tem mais recursos, e daqui a pouco toda a planta está modernizada e pronta aí para, né, despejar dados de todos os tipos aí para a gente poder analisar e cada vez ser mais preditivo e menos corretivo, né? Então, essa é a mensagem. Bom, da minha parte, eu gostaria de agradecer o convite da Dimensional, aqui em nome da Siemens, muito obrigado pela parceria, contem conosco para o que vocês precisarem, nós temos aí esse grande parceiro que é a Dimensional, que atua de uma maneira excelente aí na parte de service, né? Então, o que vocês precisarem, contem conosco, contem com eles, e estamos juntos nessa. Beleza, pessoal, agradecemos aí, e qualquer dúvida, temos os contatos todos, deixamos aí com vocês, né? Fiquem à vontade para acessar a gente, acessar a Siemens, acessar a Dimensional, a gente está à disposição aí, tá bom? Fechou, muito obrigado então, pessoal, até mais.